Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso mergulho é num daqueles temas de direito administrativo que todo mundo acha que domina, sabe? Até aparecer aquela pergunta de prova que vira o jogo. Exatamente. Vamos falar de requisição administrativa. A gente está com o material de uma videoaula excelente aqui, pensada para quem estuda para concurso. Uhum. E a nossa missão hoje é, assim, montar esse quebra-cabeça e, principalmente, não cair na armadilha clássica de confundir com desapropriação. E essa missão é crucial, porque a requisição administrativa mostra na prática aquela tensão, né? Entre o direito individual de propriedade e a necessidade do Estado em uma emergência. Interesse público. Isso, o interesse público urgente. E para guiar nossa conversa, duas expressões têm que ficar no radar desde o começo: iminente perigo público e indenização ulterior. Vou começar pela base. A fonte já nos joga o fundamento constitucional, né? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Certo. A primeira leitura soa um pouco drástica. O Estado pode simplesmente chegar e pegar o que é meu, mas a palavra que a fonte usa é usar, não tomar. Quer dizer que é tipo um empréstimo à força. É melhor definição. A palavra-chave é exatamente essa: uso. O Estado não se torna o dono do bem. Ele só o utiliza. É temporário. Certo. Pensa num livro. Na requisição, o Estado pega emprestado para ler um capítulo urgente. Na desapropriação, ele leva o livro para sempre. A propriedade continua sua. O que fica limitado é o seu direito de usar o bem naquele momento. Entendi. A titularidade não muda. Mas isso me leva a um ponto que a fonte até menciona, mas que sempre me pareceu meio delicado. Qual? Se o Estado, com todo o poder que tem, precisa da minha casa, por que eu não sou compensado por esse transtorno? Porque o uso em si é gratuito, como a fonte diz. Não seria justo, sei lá, um tipo de aluguel? Essa é uma pergunta excelente. E ela vai no coração do Instituto. A lógica aqui não é de um contrato, tipo um aluguel. A lógica é de um dever de solidariedade social. Ah, A Constituição diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Numa emergência, um incêndio, uma pandemia, entende-se que a colaboração do cidadão é parte desse dever. faz sentido. Então a indenização não é pela privação do uso. Ela existe para garantir que você, o cidadão, não saia no prejuízo por ter ajudado. O objetivo é que você não tenha perdas. Se não teve dano, não teve perda. Nossa, agora a ficha caiu. Então a indenização não é pelo incômodo. É uma compensação estrita por um prejuízo material. Exatamente. A lógica é, você não pode ficar mais pobre por ter ajudado a coletividade. Isso muda tudo. É uma diferença sutil, mas que derruba muita gente em prova. Precisamente. E para essa ideia ficar gravada na mente, a fonte traz um exemplo que é quase cinematográfico. Ele amarra tudo. Sim, o exemplo é ótimo. Vamos para a cena. Um policial, a pé, vê um assalto. O ladrão, como a fonte brinca, corre pra caramba e foge. Uhum. O policial, sem viatura, naquela urgência, vê um cidadão passando de motoneta, uma bis. Ele aborda o piloto e diz: requisição administrativa, preciso do seu veículo. E esse exemplo é perfeito porque ele se abre em dois cenários, cada um com um final jurídico diferente. No primeiro, o policial pega a moto, persegue o ladrão, mas não consegue pegar. Acontece. Ele volta frustrado. Mas, como um gesto de boa vontade, ele lava a moto e enche o tanque antes de devolver. A fonte até diz que com R$ 20 se enche o tanque de uma bis. O dono saiu no lucro. Nesse caso, tem indenização? Nenhuma. Pelo contrário, teve até um pequeno benefício. O bem foi usado, mas devolvido melhor do que estava. Sem dano, sem indenização. Certo. Agora, o segundo cenário, bem mais provável. Na perseguição, o ladrão entra no matagal. O policial determinado vai atrás com a bis. E já imagino o estrago. Pois é, o retrovisor quebra num galho, a lateral arranha toda e no final a moto volta toda suja de lama. Aí sim. Aí o prejuízo é claro. Claríssimo. É aqui que nasce o direito à indenização. O Estado vai ter que pagar, depois, o valor exato do conserto do retrovisor e da pintura. Nenhum centavo a mais, nem a menos. Entendi.
O objetivo é restaurar o patrimônio. Fica nítido que a indenização é para reparar o dano, não para compensar pelo uso. O exemplo realmente deixa tudo muito claro. Mas, pensando aqui, e se o dono da bis se recusasse? Falasse, não, eu uso para trabalhar. O que acontece? Ele pode ser preso? Ótima pergunta. Ela nos leva a uma característica essencial da requisição: a autoexecutoriedade. A requisição não precisa de autorização do juiz. É na hora? É na hora. A ordem da autoridade tem força por si só. Se o cidadão se recusa a obedecer, ele pode, sim, cometer o crime de desobediência. Em um caso extremo, a autoridade poderia até usar a força para pegar o bem. Nossa, a urgência justifica, então? Exato. Bom, esse exemplo da moto já nos deu vários elementos. Se a gente fosse criar um checklist de sobrevivência para a prova sobre requisição, quais seriam os pontos-chave? Podemos montar um com 5 pilares. O primeiro, já falamos, é uma ocupação temporária. Certo. O uso dura só enquanto o perigo existir. Acabou o perigo, devolve o bem. Se o Estado decide ficar com ele para sempre, aí vira desapropriação. Ok. Temporalidade é o primeiro. O segundo, e aqui a coisa fica bem interessante, é que o objeto não se limita a bens. Pode ser? Bens e serviços, exato. E os exemplos recentes deixam isso muito claro. Pandemia, né? Pandemia, tivemos requisição de leitos de UTI, de respiradores, até de prédios de hospitais particulares. Mas a fonte também lembra da discussão sobre requisitar os serviços de profissionais, como médicos veterinários, para ajudar no SUS. Isso seria requisitar um serviço. Mas requisitar o serviço de alguém parece muito mais invasivo. Isso não esbarra em outros direitos, tipo a liberdade de profissão? Sem dúvida. E é aí que a ponderação de princípios entra. A jurisprudência entende que sim, é drástico, mas se justifica pela mesma lógica. A saúde pública se sobrepõe temporariamente à autonomia individual. E nesse caso, a pessoa recebe pelo serviço. Sim, claro. Não é trabalho forçado. É um dever cívico, temporário e que gera o direito a uma remuneração justa paga pelo Estado. A lógica da indenização por dano é para bens. Para serviços, a contrapartida é o pagamento. Entendi. Faz todo sentido. Qual o terceiro pilar do nosso checklist? A natureza da requisição. Ela pode ser civil ou militar. Ah, sim. A civil é essa que estamos falando. Calamidades, pandemias. A militar é para contextos de exceção, como estado de sítio, guerra. Está lá no artigo 139 da Constituição. Ok. Quarto pilar. O gatilho de tudo. O iminente perigo público. Isso. E a fonte dá uma dica de português que vale ouro na prova. É iminente com I, de imediato. Não eminente com E, que é de ilustre. Errar isso pode custar caro. Uma dica valiosíssima. E esse perigo tem que ser concreto. Real. Não pode ser uma suposição. E o quinto e último pilar que você já adiantou é a ação do Estado. Que é uma medida direta, autoexecutória e compulsória. Reforçando que a autoridade não precisa pedir licença para o judiciário. Exatamente. A urgência dá essa prerrogativa ao Estado. É a supremacia do interesse público na sua forma mais clara. Perfeito. Então, os 5 pilares: uso temporário, bens ou serviços, natureza civil ou militar, perigo iminente e ação direta. Com isso claro, acho que podemos encarar o grande fantasma das provas, a confusão com a desapropriação. A prova de fogo. Onde que a gente traça a linha final entre as duas? A comparação é o melhor caminho. A fonte nos ajuda com 4 pontos. O primeiro é o objeto. Certo. Na requisição, o Estado quer o uso da propriedade. Na desapropriação, ele quer a transferência da propriedade. Uso contra a perda, entendi. O segundo ponto é a duração. Requisição, sempre temporária. Desapropriação, em regra, permanente. O bem passa a ser do patrimônio público em definitivo. Terceiro ponto, a forma. A requisição é no bate-pronto. Isso, um ato compulsório de execução imediata. Já a desapropriação exige um procedimento formal. Administrativo ou, se tiver briga pelo valor, até judicial. Não é algo que se resolve na rua
em 5 minutos. De jeito nenhum. E para fechar com chave de ouro, o ponto mais importante, a indenização. O ponto nevrálgico. Na requisição, ela é ulterior, ou seja, posterior, e condicionada a ter dano. Se não tiver dano, não tem indenização. E na desapropriação? A regra constitucional é clara. A indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Você recebe o valor antes de perder o bem. Objeto, duração, forma e indenização. Lado a lado assim. Fica impossível confundir. Impossível. Excelente. Recapitulando então, de forma bem rápida, requisição administrativa é o uso temporário de bens ou serviços pelo Estado. Sempre por causa de um perigo público iminente. É um ato de aplicação imediata, autoexecutório e a indenização. Só vem depois e só se tiver um dano material para cobrir. A síntese é perfeita. A grande conclusão é que a requisição é uma ferramenta extrema, mas necessária. Com certeza. Ela mostra que o direito de propriedade, apesar de fundamental, não é absoluto. Ele tem que se harmonizar com as necessidades de toda a sociedade. Essa reflexão final é muito boa. E ela nos leva até a pensar no futuro, né? A requisição nasceu pensando no mundo físico. Uma casa, uma moto, um hospital. Sim. E hoje, numa crise de segurança nacional, o Estado poderia requisitar o acesso a servidores de uma empresa de tecnologia ou o uso de uma rede de dados privada? O Instituto nos força a pensar seus limites na era digital. É uma questão que os tribunais ainda vão ter que responder. Uma provocação excelente para a gente ficar pensando. E falando em proteção da propriedade, a Constituição não só prevê quando o Estado pode intervir. Ela também cria escudos de proteção. Exato. Tem um tipo de propriedade rural, a pequena, trabalhada pela família, que tem uma proteção especial contra dívidas, a empenhorabilidade. Um mecanismo essencial para proteger o pequeno agricultor. Exatamente. Mas aí fica a pergunta para a nossa próxima análise. E se a dívida foi feita justamente para financiar a produção daquela terra? Se o agricultor pegou dinheiro para comprar sementes, um trator, para usar ali, essa proteção ainda vale? Boa pergunta. É essa questão complexa que a gente vai explorar no nosso próximo encontro. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.